Senhoras e senhores, boa tarde. Inicialmente, eu queria agradecer a presença de todos aí. Nós temos aí no lado direito da nossa tela um chat, que pode ser colocado as perguntas ali. Eu solicito que os participantes mantenham seus microfones no silencioso, para que a gente possa ter uma qualidade de som bacana. Essa nosso bate-papo, essa live, né, que é a palavra do momento agora, ela foi pensada para que a gente pudesse, a cada 10 ou 15 dias, ir discutindo assuntos relevantes aí no segmento de segurança privada e aqueles que afetam diretamente as nossas empresas, aos nossos tomadores de serviço e a sociedade de um modo geral. Convidamos para esse primeiro bate-papo o senhor Evandro Fortunato Linhares, que é presidente do ICAEPS, que é o Instituto de Educação Profissional vinculado ao Indesp e ao SEAC, e é o órgão, então, que está mantendo essas lives, esses cursos à distância durante este momento de pandemia, de isolamento social. Para fazer o debate aqui com a gente, para trocar ideias, nós chamamos o senhor Avelino Lombardi Júnior, que é CEO da Segurança Privada de Blumenau, e ele vai nos falar um pouquinho a respeito das dificuldades da empresa de segurança nesse momento e como é que está o mercado, como é que está reagindo o mercado a essa nova realidade. Tecnologia é a palavra de ordem, e por isso convidamos o doutor Isaías Otacílio da Rosa, CEO da Sion Tecnologia, que é uma empresa ligada à informação, ligada ao tratamento de dados, ligada à SLA, SLM, ou seja, tudo aquilo que é preciso nesse momento para que a gente possa suplantar as dificuldades que a pandemia vem nos colocando dia a dia. E não podíamos deixar, óbvio, de falar das questões legais, e para isso convidamos o promotor do Ministério Público de Santa Catarina, o doutor Márcio Conte, que vai também tratar sobre a visão ótica de quem está do lado da lei, né? Isso tudo que acontece, esse isolamento, a participação do vigilante, da segurança privada, em algumas atividades de segurança pública. Então, esta é a ideia desse assunto. Agradeço aí a Mirelle e a equipe dela, que está nos apoiando nos bastidores aí, e vamos ver se a gente consegue um bom sistema de internet, porque a nossa comunicação da internet, às vezes, nos judia um pouquinho, mas acredito que vai dar tudo certo. Muito bem, para começar, então, esse bate-papo, eu queria ouvir aí do presidente Evandro, depois das suas apresentações, saber dele qual que é o grande desafio aí que tem o gestor de pessoas, uma vez que ele é especialista na área de gestão de pessoas, ele é administrador de empresas, ex-presidente do Conselho Regional da Administração, e, portanto, um grande conhecedor da área de recursos humanos. O Evandro é também, hoje, gestor de 3 entidades sindicais, né? E, portanto, ele está, mais do que ninguém, vamos dizer assim, enfronhado até o pescoço com todos esses assuntos ligados aí à pandemia e à segurança privada. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Almeida, boa tarde a todos. É um imenso prazer participar desta live com um assunto tão importante nos dias atuais e com grandes especialistas na área. Na realidade, gestão de pessoas vai ser um grande diferencial, um dos grandes diferenciais competitivos das organizações, porque a gente não trata só da questão psicológica hoje do profissional de ponta, que é o vigilante, o conjunto da organização, é todos os colaboradores. Então, esse acompanhamento, ele é em toda a esfera, né? Não é só psicológica. Então, a organização ela tem que estar preparada com outros profissionais, psicólogo, assistente social, enfim, para analisar cada situação específica. Na realidade, essa situação todos estão enfrentando da mesma forma, ou seja, passando pelo mesmo momento. Então, as dificuldades, essas novidades, esse novo mundo é para todos nós. E a organização que se atentar para a gestão de pessoas efetivamente, de forma estratégica, e aí muda também o perfil do gestor, não só de pessoas, mas o gestor da organização como um todo, em todas as áreas, essa preocupação com as pessoas, porque são as pessoas que fazem a organização, elas que produzem, elas que estão à frente das organizações, em especial as prestadoras de serviço, que é o nosso caso, que nós representamos através do ICAEPS, do SEAC, que é Serviços Terceirizados,
e a parte do Sindesp, que é segurança privada. Então, essa preocupação, ela tem que estar em primeira mão. Primeiro ponto a ser considerado das organizações, porque os colaboradores, assim como todos nós somos humanos. E esse momento que nós estamos passando é um momento atípico em que o mundo está vivendo essa grande transformação, essa grande mudança. Né? Então, é nesse sentido aí que a gente deixa esse recado com relação à gestão de pessoas. Isso aí, Almeida. Ok. Estou acionando meu microfone aqui. Gestão de pessoas e as empresas de prestação de serviço, elas dependem essencialmente de pessoas. Eu queria agora verificar aí com o Avelino Lombardi, que é o CEO da Segura Segurança, também administrador de empresa, hoje está à frente aí do Grupo Segura, que atua nas áreas de vigilância, asseio, conservação, facilities, segurança eletrônica, atendendo aí a região do Alto Vale, Blumenau, Joinville, e, portanto, os homens com as suas forças de trabalho espalhadas aí em vários municípios. Avelino, qual que é a grande preocupação aí do CEO da prestadora de serviço aí privada nesse momento? Boa tarde, Almeida. Boa tarde a todos que estão participando dessa live, né? Grandes figuras aí do setor de serviços, aí, muito bom ver vocês. É um prazer estar falando para um grupo tão seleto. E os amigos bem sabem que nessa hora quando se instaura uma crise, principalmente no nosso setor, as nossas dificuldades, elas ficam... As dificuldades que já são as dificuldades do dia a dia, elas ficam muito mais pesadas, muito mais expostas, né? Quando você tem uma crise dessa e você começa a ter que fazer substituições, conceder dias para que estão contaminadas com o vírus ou que conviveram, tiveram contato direto com pessoas que tinham o vírus, fiquem em casa cuidando da sua saúde, e você começa a ter uma lacuna na sua operação. E aí começa a aparecer as feridas do nosso setor, que é a substituição de pessoas nos postos de serviço, e aí a gente está falando basicamente de treinamento, de você ter uma pessoa treinada para substituir aquela que saiu daquele posto naquele momento. A supervisão fica mais difícil, porque todo o time começa a se preocupar com as demandas que a crise traz. Faltou uma pessoa lá, corre lá para buscar, e toda aquela loucura que acontece quando se instaura esse tipo de crise. E isso, se você não tem um plano bem definido e uma equipe bastante coesa para trabalhar esse tipo de situação, você acaba tendo problemas maiores ainda, né? Nessa hora, a organização ela tem que se unir em torno da operação, né? Eu sempre digo aqui na Segura, somos todos operacionais, por mais que seja difícil, às vezes, passar para o setor administrativo, para alguns setores da empresa, essa ideia, mas eu acho que quando ela vem da alta direção, ela é um pouco mais aceita por todos. Então, a gente costuma dizer que somos todos operacionais. E, nesse momento, RH, financeiro, todo mundo tem que fazer uma força conjunta para conseguir fazer frente ao transporte, que não temos nesse momento. Estamos aí trabalhando com transportes alternativos, né? Ao treinamento, que para colocar uma pessoa no lugar de outra, você tem que estar lá com o pessoal de treinamento, integrando ela naquele plano de segurança. E nessa hora, né, na hora da crise, olhando a questão fora da organização, que é a hora que mais as pessoas precisam do setor de segurança privada.
papel do setor de segurança privada, ele fica mais importante ainda, porque você passa também a cuidar do cliente no sentido que, para evitar as coisas ruins que a crise traz, né? Pessoas desesperadas muitas vezes, pessoas ansiosas, querendo fazer coisas que não estão dentro do protocolo estabelecido pelo governo por conta da pandemia, e está lá o nosso vigilante na linha de frente tentando impedir, muitas vezes, um pai de família de entrar num supermercado para comprar alimento para sua família. E aí, por isso que eu digo, nessas horas, nossas feridas se abrem, porque se aquele vigilante que está lá na ponta não tiver um bom treinamento, não tiver uma boa base para tratar desses assuntos, nós vamos ter sérios problemas. Então, a crise, ela traz já por si só toda essa situação. E, junto com isso, né, vem os problemas financeiros também, que as empresas, principalmente os nossos tomadores de serviços, passam, né? E com problemas financeiros, você acaba tendo que fazer uma administração também das empresas que querem reduzir o efetivo que você tem, querem diminuir o valor dos contratos, né? E você aí tem que, nessa hora, trabalhar com a equipe comercial, com a própria diretoria, entrando nas negociações dos contratos, para tentar, primeiro, se utilizar daquilo que for bom para os dois lados, porque a portaria 936 não nos ajuda muito pelo fato que o nosso serviço, como é essencial, não tem como eu reduzir a jornada ou suspender o contrato, porque o cliente está com problema financeiro, mas ele precisa do serviço lá na ponta. Então, você tem que tentar trabalhar o seu custo de uma forma que você não vá deixar de prestar o serviço para o cliente. Então, essa crise ela traz o problema operacional e traz também o problema do relacionamento com o cliente. Ela é bastante ampla nesse sentido e as dificuldades estão aí. Eu digo que os grandes heróis são os nossos gerentes, coordenadores, vigilantes, que estão na linha de frente, muitas vezes se expondo a uma contaminação, por mais que a gente tenta colocar medidas para evitar isso, né? Eles estão lá em exposição e esses são os nossos verdadeiros heróis aí durante essa crise do coronavírus. Muito bem, Avelino. O Avelino citou várias vezes aí a questão do risco, né? Vários tipos de risco que a pandemia nos expôs aí. Dr. Márcio Conte, ele trabalha, inclusive, com júri, né? Ele está dia a dia ligado nas questões de insegurança pública. E doutor, algumas pesquisas que a gente tem visto aí nos noticiários dão conta de que o índice de homicídios, invasões de residência, roubo de carga, eles caíram. Mas aconteceram outros crimes, né? A parte de crimes virtuais, pedofilia, violência doméstica, e parece que a curva subiu. Na sua visão, com toda a sua experiência que tem aí da questão de segurança, qual a tendência do pós-pandemia? O que vai acontecer depois disso? Boa tarde. Boa tarde, Almeida. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui aprendendo um pouco com vocês. Bem, Almeida, a Secretaria de Segurança Pública, ela faz relatórios semanais e é visível, assim, pelos gráficos, que a criminalidade vinha baixando desde 2017. O roubo, por exemplo, esse ano baixou em 9%, 10% em comparação ao ano passado. O furto baixou coisa de 15%. O furto eu acho que é uma coisa lógica, as pessoas estão em casa, diminui o furto. Os comércios estão com menos movimento de pessoas, o próprio servidor e o próprio segurança do comércio fica mais alerta
para pequenos furtos. É uma situação que eu vejo. Nós tivemos estamos tendo uma situação muito peculiar na questão da violência doméstica. Eu não me atenho muito aos números da violência doméstica, porque, na verdade, ela está vivendo uma fase. As pessoas estão reclusas em casa, então aumentam os conflitos domésticos, e eu entendo que a gente tem uma cifra negra muito grande da violência doméstica hoje, porque, principalmente, as mulheres não estão tendo oportunidade de denunciar. Primeiro porque o agressor está do lado dela, num tempo muito maior. Um local onde a violência doméstica era bem percebida eram as escolas e o próprio trabalho da mulher. Ela comentava no trabalho, e os próprios familiares, as crianças, comentavam na escola, então se perdeu essa linha na rede da violência doméstica, que é as escolas. E, ao mesmo tempo, as próprias delegacias, os próprios órgãos de segurança deram uma queda no atendimento à mulher. Uma tendência que eu vejo que tem aumentado bastante é a fraude virtual. Isso sim é uma tendência que nós vamos criar uma linha antes da pandemia e depois da pandemia. As pessoas passaram a ter uma ligação muito mais próxima com o comércio eletrônico, então é muito próximo deles hoje a troca de dados pessoais, endereço para entrega, número de cartão de crédito. Então tem pessoas que entraram nesse mundo talvez sem a qualificação necessária. Então, principalmente o phishing, a fraude de pescar os dados da pessoa, eu acho que isso é uma tendência que as autoridades devem se preparar para combater isso no pós-pandemia e também durante a pandemia. E te digo que a gente não está preparado para isso. Santa Catarina, por exemplo, ela não tem uma delegacia especializada e estruturada para combater crimes virtuais. Essa é uma situação que eu acho que a pandemia vai criar uma nova oportunidade para o setor de segurança pública. A questão do roubo de carga, eu não tenho bem os dados, talvez seja uma criminalidade que esteja se acomodando só, até porque o comprador da carga roubada, via de regra, eram comércios outros, e o próprio comércio está passando por dificuldade. Seria um chute eu comentar sobre roubo de carga. Eu me preocupo muito, como eu disse, com os crimes virtuais. Isso sim. Muito bem. Segurança de dados, segurança de informação. Doutor Otacílio, ele trabalha com informação, os sistemas que a Sion comercializa e entrega para os seus clientes, elas são fundamentalmente baseadas em informação, correto, coronel? Correto, sim, Almeida. Principalmente uma boa tarde ao amigo. Eu passei os olhos rapidamente aqui na nossa lista de 72 participantes, já identifiquei uma grande parte de pessoas que eu tenho muito carinho e me relaciono muito bem. Então, até para não deixar ninguém de fora, eu cumprimento o Almeida e estendo a todos os demais amigos aqui a grata satisfação de estar com vocês. Eu estava fazendo uma anotação aqui, e eu costumo, sempre que quando eu vou conversar sobre segurança com alguém, a gente sempre tem alguns chavões, né? E nunca foi tão atual uma colocação de um psicólogo chamado Egon Brunzic, que ele define qualidade de vida como equilíbrio entre segurança e liberdade. E eu acho que a gente pode trocar a palavra qualidade de vida por saúde. Nunca foi tão atual de definir a saúde pública, a saúde individual, como o equilíbrio entre a segurança e a liberdade. Porque se você hoje está muito seguro, você está dentro de casa, não sai, não se relaciona com ninguém. Se você tem liberdade demais, você começa a se expor e talvez trazer para dentro de casa alguns recados não muito bons. Nesse sentido, cada parte de um tema como esse, como nós estamos conversando, ele é importante. Me cabe falar especificamente sobre segurança mais voltada à parte de tecnologia. E não a tecnologia que é entregue, por exemplo, com uma segurança patrimonial, com uma segurança específica, mas a tecnologia como um todo. O que você hoje
percebe, né, nós fizemos alguns apontamentos, e você percebe hoje no mercado que as empresas de segurança privada, ao buscar se relacionar com os clientes, e o Avelino botou isso de uma forma com muita propriedade, né, os desafios que o empresário hoje tem na condução dos seus negócios, você entrega o seu serviço suportado por algum tipo de tecnologia. E esse novo momento, que nós vamos chamar de novo normal, né, ele traz uma suscetibilidade incrível das pessoas ao risco. E essa suscetibilidade ela vai fazer o seguinte, vai mudar o conceito. Até pouco tempo atrás, se nós nos preocupávamos com A, vamos passar a nos preocupar com B. Professor Osmar Ziviani, na semana passada, se não estou equivocado, lançou o e-book sobre protocolos de segurança. Eu acompanhei uma parte entre duas reuniões e ele falava sobre protocolos de segurança. Ou seja, buscando chamar a atenção de uma parcela muito grande em fases distintas de respostas a uma crise que ela é mundial, daquilo que, nesse momento, vai começar a ficar em evidência, que é como a tecnologia vai apoiar a esse processo todo, a esse processo de retomada dos negócios, retomada das atividades. Se nós fizermos uma rápida retrospecção, tivemos a crise, começamos a contabilizar mortos, achamos que temos que resolver os problemas comprando respiradores, ou seja, tudo acontece depois que o indivíduo já está numa UTI. Aí começa a se discutir e a politizar sobre o que é certo e o que é errado, e de repente as pessoas se atentam que, ok, por mais que se falem, ninguém efetivamente ainda padronizou ou procurou, de uma forma lógica, viabilizar aquilo que são comportamentos desejados para que você não tenha uma contaminação, uma proliferação disso. E é nesse ambiente que eu imagino que as empresas de segurança privadas elas têm uma excepcional oportunidade no cenário que está à frente. O Avelino, de novo, vou citar você, Avelino, você foi a palavra, para mim, fez bastante sentido, no mesmo sentido que o Evandro fala da gestão de pessoas, né? Ao entrar em um supermercado, ok, aquele profissional de segurança privada, ele pode me barrar, não pode me barrar, ele pode gerar um problema para ele, para o mercado, para a própria empresa, e ele não tem culpa alguma. Porque por mais que o supermercado tenha um processo, um protocolo que ele acha que está correto, esse protocolo não foi validado. Por incrível que pareça, o Estado não o reconhece. Tá? Não o reconhece porque o Estado não quer assumir essa capacidade. E aí entra na parte de tecnologia, para eu concluir essa primeira fala, a ideia de que nós temos que ser capazes, tecnologicamente, de entregar aquilo que é muito complexo em poucos cliques e com poucas visualizações. Alguns já caminharam bem com relação a isso, outros nem tanto, mas esse é o desafio das startups e das empresas de tecnologia para esse momento novo que vai acontecer nas retomadas. Muito bem. Gostaria de avisar aos participantes que essa nossa live ela está sendo gravada e ficará disponível depois no ambiente ali do ICAEPS. A Mirella depois passa o link para os participantes, para que a gente possa depois, aqueles que assim desejarem, poder rever, ou quem não puder, não acompanhou desde o início, poder acompanhar. Avelino, em muitos setores aí da economia, até você citou rapidamente isso na sua fala, houveram drásticas reduções aí de postos de trabalho. A minha pergunta para ti é a seguinte: na área da segurança privada, aí na tua região, como é que ficou essa situação? Tiveram reduções também, dos postos de trabalho, algumas trocando, inclusive, a função do vigilante, que em alguns momentos é adequado, outros não, acho que a gente vai falar disso também hoje, né? Mas houveram, sim, algumas reduções em postos de trabalho decorrente da crise. Teve muitos setores afetados. No início da crise, para vocês terem uma ideia, alguns clientes nossos, tanto do ramo
dos mais diversos ramos, né? Mas teve cliente aí que perdeu 95% do faturamento nos primeiros 15 dias. Então, bate um desespero e aí é sobrevivência, né? E ele começa a olhar para as grandes cifras no custo dele e, queira ou não queira, segurança privada não é um troço barato. Tem um valor altamente agregável ali quando você gasta, quando você investe em segurança privada, mas é uma cifra grande, né? Por isso que, nesse momento, muitas empresas fazem a seguinte pergunta: o que eu preciso é segurança privada? Ou o que eu preciso é um abridor de porta, apertador de botão, etc, 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 né? E cabe a nós, homens de segurança, apontarmos isso, né? Fazendo uma boa análise de riscos, como falou o nosso coronel Tacílio, aí, e falarmos de segurança com embasamento, com uma análise de risco bastante apurada, com uma avaliação de todas as variáveis de segurança naquele determinado cliente, e aí colocando desde a segurança física, eletrônica e da informação também, porque hoje, se você gasta muito com segurança física, a segurança patrimonial, segurança pessoal, às vezes a grande via de desvio na sua empresa está justamente na área de eletrônica, que é bastante frágil hoje em dia, né? Mas tivemos, sim, respondendo aí a pergunta principal, tivemos reduções no nosso setor bastante. Eu acho que na Segura fomos menos impactados, porque trabalhamos aí com uma parceria de longa data com os nossos clientes, e nós temos aqui já há algum tempo na nossa organização quase que um mantra aí, vender segurança para quem realmente precisa de segurança. Os nossos clientes, felizmente, têm lá nos seus parques aquilo que eles precisam de segurança, e sem aquilo eles vão ter problemas mais sérios do que aquela verba que eles vão estar deixando de pagar para a gente. Essa é a grande equação da segurança, né? Se você tem um investimento de segurança que o cliente, deixando de fazê-lo, vai ter um problema maior do que fazendo ele, você tem uma segurança no que você está vendendo, você tem um contrato que vai durar. Agora, ao passo que você é facilmente substituído por um outro produto, e isso não causa um problema no que tange a risco para o cliente, aí você tem uma vulnerabilidade muito grande. Vale a pena até você se antecipar e dizer para o cliente: aqui você não precisa de um vigilante, e você precisa de um sistema de monitoramento, um sistema de barreiras, ou de uma outra função que não seja a função do vigilante, que, na minha opinião, tem que ser cada vez mais elitizada do ponto de vista de efetivamente o vigilante praticar a segurança em alto nível, em parceria com o setor público. Aí o coronel Adilson aí que nos assiste sabe muito bem que essa parceria é valiosíssima, né? Junto com a nossa PM, com a Polícia Civil, mas citando no caso dele a PM, que faz um trabalho maravilhoso de segurança para o estado de Santa Catarina, né? Ela precisa que o setor privado, nós também tenhamos uma qualificação no homem que está lá na ponta, para que possamos trabalhar em conjunto. Então, esses problemas que vêm à tona numa crise financeira provocada por uma pandemia, eles, mais uma vez, vou repetir minha frase do início, eles mostram as feridas que já estavam abertas
e acabam aumentando elas mais ainda, porque você vai fazer a pergunta com mais propriedade. Será que realmente eu preciso disso que eu estou contratando? E aí você tem que ter realmente dados que comprovem que aquele cliente precisa ter aquele investimento para manter esse contrato. Muito bem. Essa questão da parceria com o setor, entre o setor público e o privado, eu vou reservar depois para o Dr. Márcio, mas antes disso, eu verifiquei aqui que o presidente Sindesp, o senhor Dilmo Berg, ele acessou aqui o nosso ambiente. Quero saber se ele está nos vendo. Boa tarde, presidente. Não, acho que ele não nos ouve agora. Mas ok. Roberto Paiva, da Cronos, ele colocou ali no nosso chat uma questão sobre o lado psicológico do vigilante. O Evandro, na sua primeira fala, ele já deu uma rápida pincelada a respeito disso. E, Roberto, eu queria dizer para ti o seguinte, que para nossa próxima conversa, o assunto vai ser exatamente esse. Vai ser as questões de saúde do nosso profissional de segurança. Para isso, nós estamos aí buscando chamar um profissional da área médica e o lado psicológico, obviamente, para que esse vigilante possa bem cumprir aí o seu trabalho. Então, nós vamos focar esse assunto na nossa próxima live, ok? Doutor Márcio, o Avelino aí cutucou a questão da parceria, né, público-privada, do apoio da segurança privada para a segurança pública. Como é que o senhor enxerga esse assunto? Almeida, eu sempre fui favorável, trabalho no crime há anos, nas varas criminais. Eu acho que esse vai ser um reflexo da pandemia. O Estado está perdendo dinheiro, não existe um planejamento do Estado crescer com compra de muita tecnologia, expansão de pessoal. Então, agora, se antes já tinha uma necessidade, a necessidade de se abraçar na iniciativa privada agora é maior ainda. Eu imagino que tem um universo gigante para essa parceria. Eu fico imaginando principalmente a parte de rastreamento de veículos com câmeras, placas. É uma situação que o Estado não tem como crescer, e quando cresce, ele cresce só na verificação de placas, por exemplo, né, sendo bem prático, em rodovias. Uma solução que eu acho que é em Goiás, eu não sei te confirmar se é em Goiás, que tem uma parceria com a iniciativa privada para leitura de placas em postos de combustível. É uma coisa que, para mim, é uma situação que essa parceria deveria ocorrer o quanto antes, porque é uma lógica que o veículo furtado e roubado ele vai ter que ser abastecido. E, via de regra, é o setor de vocês, da iniciativa privada, que faz a segurança dos postos. Então, só que vai ter que quebrar um tabu muito grande, né? Que é o conhecimento da informação. Para fazer essa parceria, o setor público vai ter que entregar a informação, ou pelo menos o caminho dessa informação. Se o agente, quem tiver na gerência do governo do Estado ou das secretarias, conseguir quebrar esse tabu, a coisa vai evoluir. E eu acho que um ganho, além da proximidade das instituições, o dia a dia de uma vara criminal mostra que hoje tem um certo acirramento dos agentes da segurança privada e dos agentes da segurança pública. E eu acho que se as instituições se aproximassem, os agentes iam se aproximar também. Eu acho que, num primeiro momento, dos testes que o poder público deveria fazer para confirmar a credibilidade do setor privado seria usar a tecnologia de vocês para acionar o setor público. Um exemplo, talvez, para me deixar mais claro. Eu não sei por que até hoje uma listagem de veículos furtados e roubados não se torna pública para o setor de tecnologia de vocês dar o match naquela placa. Eu acho que o Estado não deve nunca exigir que vocês façam uma abordagem ao serviço de segurança pública. Mas por que o setor de tecnologia de vocês não lança um alerta para o setor público dizendo que aquele veículo suspeito entrou numa área que vocês
fazem a fiscalização. Eu acho, voltando, é uma necessidade, é uma coisa que vai ocorrer, só que vai ter que quebrar o tabu. Outra situação que vai ter que ter uma parceria, que eu imagino, acho que eu falei isso numa conversa que eu tive na OCGUPS, acho que foi, a necessidade de protocolos para quando gerar um incidente de segurança no estabelecimento que vocês fazem a segurança privada, uma forma desse meio probatório chegar ao judiciário. Um protocolo de ocorrência, anexando uma imagem, mostrando um profissionalismo tal que aquele cidadão que foi preso, que ele fique preso. Porque hoje, às vezes, parece que a gente está espantando o rato. Ele sai do meu estabelecimento, ele não volta no meu estabelecimento, mas ele acaba indo para outro, e a gente fica meio descrédulo disso. Eu não sei, isso é uma coisa que talvez o setor público, as próprias delegacias, o próprio judiciário, o Ministério Público, deveria se aproximar mais das empresas de segurança para explicar o que ela quer receber de uma empresa de segurança caso haja um incidente de segurança. O que não pode eu que trabalhei em vara criminal e trabalho há muito tempo, eu arrolar o agente de vocês como testemunha. Eu vou tirar ele uma tarde inteira de trabalho. Eu vou acabar com o RH de vocês. Um policial militar hoje, quando ele vai prestar um depoimento, nós sabemos que ele fica numa delegacia pelo menos 2 horas. Um agente de vocês, para registrar um BO, ele vai ficar pelo menos 30 minutos numa delegacia. Então, a aproximação dessas duas instituições, ela deveria se aproximar, ao meu ver, com o fluxo de informações probatórias e também com a troca de informações de inteligência e daí sim a necessidade usando primeiro, a facilidade de inovação de vocês e segundo, a tecnologia que já está implantada e que o Estado não vai ter a curto espaço, porque os cofres do Estado, a pandemia, o Estado vai demorar um pouco para se recuperar. Então, se ele não se abraçar com vocês, com a iniciativa privada e com a competência da iniciativa privada, para voltar ao normal não vai ser fácil. Muito bem. Teve uma pessoa que, quando você começou a falar de inteligência, começou a falar de dados e que nós precisamos de protocolos, ele começou a se ajeitar na cadeira e está com uma vontade de nos passar um pouquinho da sua experiência. Eu vou quebrar um pouquinho o nosso protocolo aqui. Boa tarde, Coronel Adilson. Me conte, o que o senhor achou da fala do nosso promotor? Não, adorei, até fiz algumas anotações aqui, doutor Márcio Conte sempre contribuindo de forma muito espetacular, né? Ele tentou demonstrar o porquê dessa dificuldade, e eu confesso que está nas entrelinhas, né, essa dificuldade da parceria. Hoje, no Tribunal de Justiça, nós temos uma grande parceria, e aí envolve o setor público e privado, porque eu trabalho hoje com quase 550 vigilantes e quase 300 policiais militares. Então, uma estrutura gigante, são 126 ambientes distintos de segurança espalhados pelo Estado, 11 mil servidores circulando e mais todo o público externo, né? Então, nessa união de esforços, percebo claramente a necessidade de termos na segurança privada o nosso trabalho, né? E acho que a tecnologia ela vem para auxiliar e compor essa demanda e essa união. O exemplo colocado pelo Dr. Márcio Conte é perfeito. Isso requer, claro, que um lado ceda, né, para que a coisa aconteça, mas eu tenho convicção de que, como o Coronel Tacílio comentou, esse momento de pandemia faz com que a gente pare para pensar e comece a avaliar um pouco melhor esses novos quadros, essas novas possibilidades e, por que não dizer, oportunidades, né? Então, está sendo lançado, acho que esse ambiente é um ambiente bacana,
um debate fácil, né? Nós estávamos com 74 pessoas conseguindo conversar e trocar ideia numa tarde, e então acho que isso veio para ficar e vai depender das tecnologias, essa aproximação e essa condição de um ceder ao outro, né? E achar, então, essa oportunidade que vai ser a ideal para ambos. Dentro do Tribunal de Justiça, nós criamos um ambiente de inteligência que já é designado para proteção dos servidores e dos magistrados, mas criamos uma outra que nos possibilita sabermos quem está adentrando aos prédios do tribunal, e aí, em cima de estatística, avaliar se coloca mais ou menos efetivo de segurança, né? Mas nós tivemos uma queda também, como houve a redução geral, nós também tivemos que reduzir o efetivo nosso de vigilantes, e o Avelino não comentou isso, porque talvez não tenha vivenciado na Segura, mas a empresa que presta serviço para o tribunal teve esse problema, eles perderam praticamente 20% do seu efetivo, e teve um caso em especial onde o casal trabalhava na mesma empresa e prestavam serviço para o tribunal, e nós tivemos que optar entre um e o outro para fazer essa composição de final de encontro de conta. Então, Almeida, realmente é um momento de se pensar, né, avaliar essa condição dessa parceria, e acredito que isso só tem a dar certo. Se o momento é para dar certo, é agora. Obrigado, Coronel. Acho que a ideia é bem essa mesmo. Só lembrando um detalhe importante, inclusive o Evandro me lembrou aqui agora, em fevereiro nós lançamos aí aquele chamado e-book da segurança privada, a parceria, né, da segurança privada com a segurança pública. O Coronel Araújo Gomes, o então comandante da Polícia Militar, encabeçava um trabalho junto ao Sindesp, presidente Dilma, e eles estavam já bem adiantados nessa intenção de parceria, com o lançamento de um aplicativo e etc. Lamentavelmente, veio a pandemia, então os focos aí foram direcionados para o combate ao Covid, e o assunto, então, ele foi deixado para um pouquinho mais tarde. Mas ele não está esquecido, tenho certeza, e em breve, espero, a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Otacílio, essa questão aí de que nós estamos falando de problemas, de pandemia, é preciso uma gestão. Como é que faz essa gestão hoje, à distância? Como é que se mede? Como é que se consegue trabalhar à distância com esses problemas? Bom, se você parar para olhar hoje o que o mercado da tecnologia ele entrega à segurança, facilmente você vai encontrar muitos softwares que tenham uma característica operacional, né? Qualquer empresa, só depende do seu bolso e da sua expectativa, ela vai encontrar CRM, ERP, software para controle disso, software para controle daquilo outro, ok. Algumas empresas com um pouco mais de maturidade já estão usando softwares de nível tático para poder melhorar os seus processos decisórios. Mas, basicamente, eles batem num teto que é definido por duas grandes aplicações. Os softwares do tipo BI, e aí nós temos uma crítica construtiva a eles. O BI ele é excepcional, no entanto, ele é uma tabela estruturante. Eu simplesmente tenho o número de eventos que eu quero contabilizar para algo. Então, ele depende de muito domínio do que você está fazendo e de uma percepção muito, muito aprimorada por parte da alta gestão das empresas de segurança para poder interpretar aqueles dados ali. Em suma, se você for um empresário que tem uma capacidade e uma dedicação muito forte na leitura de dados, você vai conseguir transitar muito bem. Se você for um empresário que tem outras prioridades, mas também sabe que aquilo ali é importante, talvez você não consiga clareza na análise de dados. E o segundo tipo de sistema hoje que está sendo disponibilizado em nível tático são os chamados sistemas de Big Data.
que são várias fontes de informação, e aí eu faço uso de uma das partes da fala do Dr. Márcio Conte, e dizer que 95% daquilo que você precisa para tomar informação está em fontes abertas. Você não precisa ter um araponga, uma escuta, um detetive particular, um investigador escondido, né, um infiltrado, para buscar informações, seja dentro do seu ambiente, seja no seu concorrente. E as empresas que trabalham com Big Data, elas estão se especializando na estruturação desse tipo de informação. São empresas que têm a sua essência no sales, ou seja, na segmentação para vendas, mas que atualmente elas descobriram 2 novos contextos e universos. O primeiro deles, o compliance, onde, como César, né, não basta ser sério, tem que parecer sério. Então, o compliance ele veio a ser explorado por profissionais, principalmente da área do direito e da área de riscos, para poder garantir que as empresas estejam adequadas àquilo que as normas regulamentadoras conduzem. A segunda abordagem hoje que está sendo explorada, além do compliance, é o processo de jurimetria, que é um processo associado à ideia de você buscar informações sobre comportamentos previsíveis de ações judiciais, ou de magistrados, ou de promotores de justiça, quando em frente a um determinado ação ou julgamento. Percebam que essas informações, elas têm uma característica muito própria. Elas atendem especificamente demandas de determinados departamentos. Quando muito bem estruturadas, e aí, obviamente, a gente conhece empresas, e já tivemos a grata satisfação de conviver com uma delas, pelo menos, que efetivamente tem essa cultura da análise de dados, você caminha bem. Só que o que acontece hoje? Quando você olha para os senhores que são os gestores de nível estratégicos das empresas de segurança privada, e que necessitam, ao mesmo tempo, estar preocupado com a saúde do seu funcionário, com a saúde financeira, com a defesa do seu contrato, com as normas que são reguladoras vindas pela Polícia Federal, com a necessidade de inovar, ou seja, são múltiplos critérios que impactam diretamente nesse tipo de ação. Para esses, o mercado hoje tem pouco, se não nenhum, tipo de sistemas ou de entregas. Então, as oportunidades que estão sendo vivenciadas, e por isso eu chamei a história do protocolo de segurança na primeira intervenção, elas estão associadas à ideia de que você tem que ser capaz de integrar diferentes perspectivas e diferentes preocupações dentro de um contexto empresarial. Plataformas já estão sendo desenvolvidas, já estão sendo disponibilizadas, governos, como o governo de Santa Catarina, como portos, como grandes empresas já estão fazendo uso disso, e elas têm uma característica interessante para concluir essa primeira etapa. A característica delas é que elas integram efetivamente tudo aquilo que você possui. E se porventura não possuir, elas têm a condição de gerar formulários e instrumentos de coleta. Isso tudo se associa a uma palavra única, que é chamada de risco. E risco, basicamente, o que ele é? O conceito de risco diz que é o efeito das incertezas nos objetivos. E ninguém melhor que o dono de uma empresa, que os seus gestores, para saber quais são as consequências ou o efeito daquilo que está acontecendo no dia a dia dentro dos seus negócios. Por isso, hoje você já não encontra mais uma solução de prateleira. Você encontra uma série de técnicas, de processos, de aglomerações, vamos botar numa palavra bem bonita, não de forma pejorativa, mas você organiza soluções que podem ser individualizadas e atender processos empresa a empresa, caso a caso. Aproveitando a deixa do Dr. Tacílio com relação à questão dos objetivos das empresas, do risco, Avelino, antes do estado de emergência, antes da pandemia, já estava acontecendo no Brasil um processo de mudança, né, na operação dos serviços de segurança privada. Apareceram algumas figuras, e essas figuras elas vêm e vão, né, de acordo com
com as ondas da economia, controladores de acesso, porteiros, a figura do vigia, né? E eles, em alguns casos, eles foram contratados para substituir os vigilantes. Você já citou isso rapidamente na sua fala anterior, mas agora o meu questionamento para ti se divide em duas partes. Esse processo de migração dessas atividades que antes estavam restritas e atreladas, vou dizer assim, à função do vigilante, essa, então, migração desses serviços para esses outros profissionais, ele se tornou mais intenso com a pandemia e, paralelamente a isso, como é que ficaram as questões dos sistemas eletrônicos de segurança? Bom, vamos então... Estão me ouvindo aí? Tá, né? Vamos dividir em duas partes. Aí, primeiro, a questão do... Eu acho que eu não estou ouvindo o áudio de vocês aí, Almeida. Não, tá tranquilo, tá bom. Tô ouvindo, beleza. Vamos dividir em duas partes, então. Primeiro, falar dessa mudança de mercado que você falou aí e depois da eletrônica, né? Essa mudança de mercado que sempre houve, na verdade, lá em 2000, na década de 2000, tinha a figura do recepcionista, que assombrou o vigilante naquela época, foi uma ação bastante contundente, os mais antigos aí devem lembrar. Ali na década de 2010 foi o porteiro, e agora recentemente outros nomes, desde auxiliar administrativo, controlador de acesso e etc. Né? A verdade é a seguinte, né? Volto a falar aquilo que eu falei um pouco, alguns minutos atrás aí. O local que efetivamente não tem a necessidade de ter um agente de segurança, ele fica vulnerável a esses tipos de troca, né? Cabe aí uma responsabilidade tanto do tomador, que em tese está contratando segurança para o seu negócio, quanto do prestador de serviço avaliar o plano de segurança daquela determinada organização e constatar se lá realmente necessita uma pessoa que vai ter que dar combate a uma situação, que vai ter que estar respaldado por uma lei, que é o caso do vigilante, né? A Lei 7.102, de 83, e suas portarias, né?